Aleluia, vamos orar. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nosso guia, nosso mestre, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que ilumina o nosso entendimento para a compreensão da palavra, para a revelação da verdade. Te agradecemos pela tua palavra, Pai, que nos ensina, a tua palavra que renova a nossa mentalidade, a tua palavra que gera fé em nossas vidas, a tua palavra que gera vida, gera salvação. Nós te damos graças por esta comunhão, por esta igreja, por este povo, e nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, equipe. Estamos aí funcionando com 2 microfones. Oi, som, nada. Então está aqui mesmo. Obrigado, irmãos. Não, aqui está carregado. Deve ser alguma coisa lá na mesa. Amém. O Senhor é bom em todo o tempo. Deus é sempre bom. Ele é muito bom. Ele é bom. Ele é digno de ser chamado de bom, de muito bom. Amém. Ele é sempre bom. Ele é um Pai presente. Ele é presente. Ele está no meio de nós. Ele tem cuidado de nós. Como é forte essa canção, não é, irmãos? Nós precisamos mesmo cantar essa canção e lembrar. Esse é o propósito da nossa vida nessa terra. Te seguirei até o fim, conhecer o Senhor. O meu espírito seguirá o teu espírito. Amém? Esse é o propósito da nossa vida. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que caminhar. Amém? Vocês estão bem? Então vai melhorar. Porque nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E só vai melhorar. Só vai melhorar. Porque a vereda do justo brilha mais e mais até ser dia perfeito. Sabe, eu pensando no tema dessa ministração de hoje, eu coloquei aqui, Deus não está em silêncio. Poderia ser, Deus está falando? Ou poderia ser, qual o seu tipo de solo? Qual o seu tipo de terreno? Ou poderia ser, não se distraia. Amém? Eu estava aqui na segunda-feira, na experiência Rema, assistindo o professor Johnson, ministrando a aula da matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. E ele falou justamente isso. Deus não está em silêncio. Amém? Às vezes a gente está orando e pedindo, Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo. E ele ministrando sobre como ser guiado pelo Espírito, e me chamou a atenção justamente isso. Realmente Deus não está em silêncio. Às vezes a gente cai no engano de achar que Deus não está falando conosco. Que Deus está em todo o tempo falando de várias maneiras, de várias formas. Ele está falando. Talvez nós não estamos querendo ouvir o que Ele está falando. Aí é diferente, entendeu? Mas Deus, Ele está falando em todo o tempo. Amém? E é interessante porque Deus primeiro Ele fala através da sua palavra. Quando você para ler, meditar, estudar a palavra de Deus, com certeza Deus vai falar contigo na palavra.
Se você fizer uma leitura concentrada, uma leitura orando e pedindo ao Espírito Santo para iluminar o seu entendimento, para trazer luz à revelação daquela palavra que você está lendo, que você está meditando, você vai perceber que Deus, Ele vai falar contigo na palavra. Amém? Ele vai te dar algumas instruções, vai até trazer revelações da palavra. Então Deus fala pela palavra, Deus fala pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai estar falando ao nosso espírito, em concordância com o que a Bíblia diz, em concordância com o que a palavra de Deus está nos ensinando. Tudo é uma questão, amados, de renovação da nossa mente, para que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo, para que a gente esteja entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco. Muitas vezes nós não estamos entendendo porque a nossa mente ainda está focada no campo natural. E Deus é Espírito. Deus é invisível, mas Deus é real. Amém? E Deus, quando a gente está ali, como essa canção diz, te seguirei até o fim, né? O meu espírito seguirá o teu. Quando a gente está sensível, atento, buscando o Senhor, a gente vai perceber que Deus pode falar conosco também por sonhos, Ele pode falar conosco também através de louvores, de canções. Amém? 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 Aleluia, uia, uia. Então chegou aqui o som. Aleluia. Esse negocinho, ele cabe em algum lugar. Aleluia. Então veja, irmãos, sabe que às vezes o Senhor, Ele está falando conosco através de uma canção, de um louvor, de um testemunho da vida de alguém. Ou melhor, está dando alguns sinais para a gente estar atento a algumas questões, algumas coisas. Até mesmo para nos orientar sobre a nossa oração, sobre o que Ele quer trazer para nós de instrução, de fé, de ensino. E desde que eu estive na Bolívia, eu estava ouvindo um cantor guatemateco, é isso. E ele contando um pouco do testemunho dele, algumas coisas assim. E aí eu fiquei questionando Deus sobre alguns assuntos que aquela pessoa tinha passado. Então a gente às vezes tem esse hábito de perguntar a Deus por que isso, por que aquilo outro, por que não aconteceu. E de repente a forma da gente ficar questionando Deus pode gerar uma incredulidade, uma dúvida e até uma rebeldia contra a vontade de Deus para a nossa vida. Então, por isso que é importante que a gente entenda que primeiro Deus vai falar conosco pela sua palavra, amém? Porque na palavra nós conhecemos o caráter do nosso Deus. E se a gente ficar divagando nos nossos pensamentos, nos nossos achismos, a gente pode dar uma brecha para que Satanás entre e comece a trazer sugestões contrárias à palavra de Deus e que vai definhar a nossa fé. Então, por isso que é importante a gente se dedicar a ouvir e dar atenção à palavra de Deus. Amém? Aqui em Marcos, no capítulo 4, eu vou ler na versão NVT. É um texto conhecido, o texto por si só já fala muitas coisas, mas é um texto que eu quero trazer aqui e ler para trazer para a nossa reflexão de como nós estamos prestando atenção na palavra de Deus, de como nós estamos considerando aquilo que temos recebido do Senhor, se nós temos colocado em prática, se nós temos regado com oração, se nós temos regado essa palavra com prática, amém? Se nós temos meditado na palavra de Deus para nos permanecermos firmes na vontade do Senhor e de seguir o Senhor até o fim, independente do que venha acontecer. Amém? Independente das pressões, das provações, das circunstâncias, se nós vamos permanecer nele ou se nós vamos retroceder. E tudo vai depender da medida de como nós estamos caminhando na fé e de como nós estamos ouvindo os sinais de Deus para nós. Seja pelo Espírito Santo, seja pela palavra, seja por um louvor, por uma adoração, seja por um testemunho, seja por um sonho. Amém? O importante é a gente estar atento a saber se o Senhor está trazendo algo para a nossa vida. E o que Ele está trazendo para a nossa vida. Amém? Veja aqui, no capítulo 4, fala da parábola do semeador. O verso 3, o Senhor diz, ouçam. Já começa daí, amém? Deus não está em silêncio. Ouçam. Amém?
O Senhor não está em silêncio. O Senhor está ouvindo as suas orações, Ele está respondendo as suas orações, de repente Ele já até respondeu a sua oração, e você ainda não atentou para a oração que você fez, e o Senhor já respondeu. Então o Senhor Jesus diz aqui para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam seguindo Ele, ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Ouçam! Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Ouçam! Outras sementes caíam entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ouçam! Ainda outros caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Ouçam! Deus está falando. Você está atento à semente da palavra? A palavra é a semente, amém? Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Deus não está em silêncio. Talvez nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar para nós. Talvez nós não estejamos dando atenção ao que Deus está falando para nós. E aí nós podemos errar o caminho, ou esfriar na fé, esmurecer, porque nós não estamos ouvindo aquele que não dormita, aquele que guarda a nossa vida. Amém? Aquele que está conosco até o fim. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Os discípulos perguntaram a Jesus. Olha só que maravilha. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. Aleluia. Nós somos discípulos do Senhor. Ouça. Deus, Ele está falando. Amém? Ele fala através da sua palavra. É importante você ouvir a palavra do Senhor e você compreender isso. Veja que Ele fala, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não está em silêncio para você, igreja, filhos de Deus. Deus não está em silêncio para você. A você é permitido entender o segredo do reino de Deus. Aleluia. Você, eu, nós já temos a revelação. Amém? Nós já temos a revelação do Santo. Nós já temos a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já temos a revelação da sua palavra. E ele diz, mas eu uso parábolas para falar aos de fora. Você não é de fora. Você é de casa. Nós somos da casa do Senhor. Nós somos da família de Deus. Nós somos da igreja do Senhor. Aleluia. Se você não está ouvindo o Senhor, você precisa ajustar os seus ouvidos. Procure um otorrino, Espírito Santo de Deus, que Ele fará uma limpeza, tirar as ceras dos ouvidos, é bom. Amém? Vai deixar os seus ouvidos mais sensíveis. Amém? Olha que maravilha, irmãos. Muitas vezes a gente fica assim se debatendo, querendo, Deus, Deus, fala comigo, Deus. E ele está escrito aqui, que a nós é permitido entender o segredo do reino de Deus. Mas os de fora não têm entendimento. Nós não somos de fora. Nós somos da casa paterna. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos da família de Deus. Nós somos a família bendita do Senhor. Nós somos os benditos do Pai.
Nós somos esses que podem acessar os segredos, os mistérios que são para o mundo. Mas para nós não é mistério mais. Para nós já foi revelado. Cristo em nós é o segredo. Amém? Como diz o pastor Humberto Albuquerque, não é mistério, você que é misterioso. Então nós não somos misteriosos, amém? Nós somos os filhos da revelação. Somos filhos da igreja. Olha, de modo que mesmo, ele continua, Jesus, de modo que mesmo que vejam o que faço, ele está falando dos de fora, amém? Ele não está falando da igreja, ele não está falando de nós, os filhos, ele está falando dos de fora. Mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Esses são os de fora, que não querem ouvir a palavra do Senhor, que não querem ouvir o Senhor. Deus não está em silêncio para ninguém, para nenhum deles. Esse texto, Jesus estava citando a profecia de Isaías no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6, Isaías tem a revelação da glória de Deus. Isaías tem aquela revelação, ele é chamado para o profético, é levantado como um profeta de Israel, e ele tem aquela revelação da glória, e ele tem a revelação do pecado do povo, e ele fala, como eu que habito no meio de um povo de lábios impuros, né? Ele teve a revelação do pecado do povo. E aí diz que vem um anjo, pega uma brasa e coloca na boca, na língua dele. Aqui está escrito no verso 6 do capítulo 6, da NVT de Isaías. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Isso é para todos nós. Aleluia. A nossa culpa foi removida lá em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Aleluia. Deus não está em silêncio. Deus está falando para nós. É questão de você ouvir, receber e tomar posse dessa palavra. A sua culpa foi removida. Sua culpa foi removida. Seus pecados foram perdoados. Você é levantado como ministro da reconciliação. E é por isso que você tem um entendimento dos segredos do Pai. E é por isso que você foi purificado e santificado para anunciar que o Rei está voltando. É por isso que você precisa estar atento ao tempo, às estações, aos sinais. O Rei está voltando. Ou melhor, o arrebatamento está muito próximo. Aleluia. Esses são tempos de Elias, o tempo do profético se levantar, o tempo da voz profética se levantar com ousadia e com intrepidez, para anunciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e abrir o caminho e preparar o caminho do Senhor. E a sua igreja não pode estar adormecida, anestesiada, letárgica, caminhando como os outros no pecado. A sua igreja precisa estar atenta à voz. Porque Deus não está em silêncio, nem para o seu povo e nem tampouco para os pecadores.
Ele está usando todas as redes sociais, todos os meios de comunicação, está anunciando o apocalipse, o arrebatamento. Ah, muito bom. Rapaz, a palavra vai sair hoje, não vai? Deus está falando, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estou querendo saber como é que eu vou entrar nisso daqui, amém? Pai é bom. Então veja, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Aleluia. Aí ele diz no próximo verso 8: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como meu mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou. Envia-me. Aleluia. Essa é a resposta minha e sua. Essa resposta não é só do pastor, para esse tempo, para esta geração. Essa é uma resposta que você tem que dar, porque você foi limpo do pecado, da culpa, e você foi perdoado. Essa é uma resposta para mim e para você, porque nós somos aqueles que conhecemos os segredos do Pai. Os segredos dos cabelos de Sansão. Você sabe dos segredos do cabelo de Sansão. Nós somos aqueles que temos o conhecimento do segredo. Nós não podemos ficar parados, sentados, murmurando, lamentando, reclamando. Nós temos que estar adorando, louvando, glorificando, exaltando, reconhecendo em todo o tempo. Você tem uma escolha. Se você quiser, você pode deixar a sua mente meditando no problema, presa no problema, nas aflições, trazendo a sua mente para ter uma mentezinha de tristeza, de angústia, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou você pode levar a sua mente para o Senhor, adorar o Senhor, engrandecer ao Senhor e deixar a sua mente dominada completamente pelo poder do Espírito Santo e pela palavra do Senhor. É muito bom ouvir sobre fé, porque quando chega o dia mal, quando chega as sugestões de Satanás na sua mente, e você já tem uma reserva, num bom depósito da palavra de Deus no seu coração, e você já ouviu os ministros da fé, e você vai lembrar: ei, não declare aquilo que é negativo na sua mente, não traga para fora o que é negativo, não fale negativo, não questione a soberania de Deus. Declare a palavra de Deus. Bendiga ao Senhor, bendize ao Senhor. Amém? Minha alma bendiga ao seu santo nome. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Leve a sua mente cativa ao Senhor. Então veja que o Senhor, Ele purificou, Ele removeu a culpa de Isaías, assim como Ele removeu a culpa da igreja, a nossa culpa. Num tempo, quando o novo convertido, eu achava que tinha que aparecer um anjo e tocar com a brasa na minha língua, para que meus lábios fossem purificados, para que eu pudesse anunciar o Evangelho. Graças a Deus pelo rema, que traz a revelação de que nós já somos justificados. É Deus quem nos justifica. E nós temos que andar como justos, com a consciência de justos, com a consciência de filhos, nova criação, com a consciência de abençoados. Aleluia.
Glória a Deus pelo rema que traz esse entendimento para nós, senão nós ficamos lá no Antigo Testamento querendo que apareça um serafim para tocar a nossa língua com a brasa, achando que só assim nós seríamos purificados. E a palavra de Deus nos mostra que a nossa culpa já foi removida, os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Aleluia! Então ele pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? O profeta logo fala: eis-me aqui, envia-me. O Senhor está esperando você ouvi-lo, Ele não está em silêncio. Deus está esperando você dizer o sim para Ele. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque já lhe foi concedido a cada um de nós o ministério da reconciliação. Não espere um anjo aparecer para você, não espere ter uma visão, uma revelação, para você começar a realizar a obra de Deus. O ministério que Deus tem para a tua vida. Amém? Não fique esperando isso acontecer, irmão. A tempo e fora de tempo é uma oportunidade para você pregar o Evangelho, para você falar de Jesus Cristo a toda criatura. Nós estamos nos últimos dias, e qualquer ocasião que você tiver, qualquer oportunidade que você tiver, você precisa orar e pedir ao Senhor ousadia e intrepidez para você falar da palavra do Senhor. Senhor, me dá uma oportunidade de falar de Jesus Cristo para essa pessoa. Aquela pessoa que você vê que ela era uma pecadora, que ela está presa no pecado, que ela está presa na enfermidade, que ela está presa na miséria, seja qual for o tipo de cadeia que ela está sofrendo, você precisa orar e pedir ao Senhor: Senhor, me conceda ousadia e intrepidez. Deus está falando com você quando Ele está te mostrando uma situação, quando Ele está te mostrando uma pessoa, quando Ele está te mostrando alguém que precisa do amparo, que precisa da palavra da salvação. Deus, Ele está falando contigo. Ele não está em silêncio. Só que às vezes a tua mente está muito ocupada contigo mesmo, com as suas necessidades, com as suas coisas que têm que serem feitas e resolvidas. Amém? Deus não está em silêncio. Deus já colocou em você o Espírito Santo para você anunciar a palavra. Você não tem que esperar entrar no ofício pastoral, no ofício evangelístico, no ofício profético para anunciar a palavra de Deus. Aleluia! Você precisa pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Porque um vai plantar, outro vai regar e outro vai colher. E quando você sair da sua ocupação mental, dos seus probleminhas, e não estou menosprezando os seus problemas, não estou menosprezando o seu sofrimento, melhor dizendo, porque os seus problemas são desse tamanhozinho diante do tamanho do seu Deus. O seu Deus é maior do que o seu problema. O seu Deus é maior do que as suas finanças. O seu Deus é maior do que a sua enfermidade. O seu Deus é maior do que qualquer necessidade sua. E Ele já provou isso na palavra. Aleluia! Agora, se você não está ouvindo Deus, você vai ficar continuando vivendo a mesmice da sua mentalidade. E é isso que você precisa entender. Amém? Então veja, e ele disse: vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observe bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então tem gente que não quer ouvir Deus. Deus não está em silêncio. Amém? Deus está falando. E não se distraia nesse momento. Da mesma forma, ele falou para o profeta Jeremias, no capítulo 5, verso 20 e 21, ele disse: anuncia a Israel, diga a Judá, ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Fique em paz, eu preparei o teu coração até agora. Amém? Você é o povo de Deus. Você é aquele povo que a culpa já foi removida
e o perdão já chegou. Amém? Mas presta atenção que o seu chamado, o meu chamado, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, é desafiador. Porque você vai falar para esse povo que não quer ouvir, que não quer entender, que não quer compreender. Mas você disse sim, eis-me aqui, Senhor. Você disse isso? Você disse, eis-me aqui. Então Ele vai te enviar para esse povo. Não fique pensando que ministério é glamour, é só alegria. É você falar para esse povo que não quer ouvir, que não quer entender, que não quer compreender, que não quer prestar atenção no que Deus está falando. Amém? Veja o que Ele falou para o profeta Ezequiel. No capítulo 12, verso 2, ele disse: Filho do homem, você vive entre rebeldes, que têm olhos, mas não querem ver. Veja, é o povo que não quer ver. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo dita, Deus não está em silêncio. O problema não está em Deus, Deus é inocente. O problema está no solo, no terreno, nos ouvidos daqueles que não querem ouvir. Amém? Quem tem ouvidos, mas não querem ouvir, pois são um povo rebelde. Veja que Deus está falando aos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, a mesma palavra. Estou te enviando a um povo que não quer te ouvir, um povo que não quer ver. As evidências estão claras, os sinais estão claros, mas o povo não quer ver, o povo não quer considerar, o povo não quer ouvir. E a palavra está ali, falando para nós. Veja só que ele falou ainda para Jeremias: Jeremias, não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Eu estou me sentindo profeta aqui hoje. Ele falou também para Ezequiel, no capítulo 2, Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. Aleluia! Eu os envio para você dizer a eles, assim diz o Senhor. Amém? É moleza? É fácil? É bom? É bom falar a verdade? É bom chegar assim no tete a tete e falar, eis que o Senhor te diz, e você não quer ouvir o que eu tenho para lhe falar. Ministério é uma bênção, irmão. E aí, apóstolo Paulo também traz esse texto à lembrança. Apóstolo Paulo, em Atos 28, depois de apóstolo Paulo ter uma conferência ali com alguns judeus, ele chegou preso em Jerusalém, e ele explica para aquele povo de Jerusalém que ele estava preso e algemado, porque ele estava anunciando o Messias, ele estava anunciando a esperança de Israel, e ele estava preso injustamente. E ali, naquela reunião que ele teve com aqueles judeus, aquelas autoridades naquela região, alguns falaram, nós não recebemos nenhuma notícia sobre esse assunto. E alguns concordaram e creram no que ele estava falando. Outros se rebelaram, não aceitaram o que ele estava falando. E aí, apóstolo Paulo diz, aqui no verso 25 de Atos 28, e depois de discutir entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo,
quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías. Quem disse foi o Espírito Santo por meio do profeta. Deus não está em silêncio. O Espírito Santo está falando dentro do nosso coração que nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus ouvem o Pai no Espírito. E ele falou, por meio do profeta Isaías, vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Eu já estive pregando aqui que eu vi pessoas assim, ó, quando eu estava pregando. Chega e fechava os olhos. E eu falava justamente esse texto, lá na 513. E essas pessoas ainda não mudaram a sua vida, porque o coração delas não se abre para ouvir o Senhor que está falando, através do seu Espírito e através da sua palavra. Então, amados, nós precisamos estar atentos a estas coisas, porque o Senhor, aqui quando Ele estava falando, não é que Deus estava determinando que seria dessa maneira. Deus não queria que o povo não entendessem. Jesus não queria que eles não entendessem. Pelo contrário, Ele usava de parábolas justamente para eles começarem a meditar sobre estas coisas. Então Deus estava avisando ao profeta Isaías que o povo iria rejeitar a sua mensagem, que o povo iria continuar indiferente ao chamado profético para o arrependimento. Era isso que Deus estava falando para o profeta Isaías. Olha, aquele povo vai rejeitar você. Aquele povo vai continuar indiferente com a mensagem que você está dando. A sua pregação até faria os seus corações endurecerem. Não era Deus que estava determinando que eles seriam endurecidos. Não, Deus estava falando, quando você pregar, eles vão endurecer o coração. Eles vão fechar o coração. Eles vão se tornar indiferentes. Porque eles são povo rebelde, povo teimoso, que não quer mudar, quer continuar do mesmo estágio, no mesmo jeito. Você está entendendo? Então Deus está falando conosco. Deus está mexendo com a sua igreja para que a sua igreja se levante com uma voz profética de autoridade nesse tempo. Mas a igreja está muito acomodada e muito incomodada e muito inquieta, muito atenta aos seus próprios problemas. Está vivendo o egoísmo e não vivendo o que Deus chamou para viver. Porque Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo lá na cruz. Nós já somos redimidos, resgatados, comprados pelo preço de sangue. Nós já temos o ministério da reconciliação. Nós não temos mais que ficar remoendo picuinhas, coisinhas fúteis, mediocridades da nossa vida. Nós temos que nos levantar como aqueles que são santos, como aqueles que carregam a autoridade no nome de Jesus. Não se deixe enganar, não fique enganado pelo Satanás, pelas sugestões do diabo, que está manietando, prendendo a tua mente, a tua alma nos teus sentimentozinhos, nas tuas emoçõezinhas. Você é livre da sua alma, você é um espírito recriado, é o seu espírito que tem que mandar em você agora. É o seu espírito que tem que se levantar por dentro e mandar, ei, quem manda nessa casa aqui, alma, corpo, presta atenção, sou eu, a nova criatura. Sou eu que governo as coisas aqui. Senão, meu querido, você vai desmaiar, você vai se desesperar, vai enlouquecer. E tudo já está feito, já está pronto, tudo o Senhor já fez e já realizou, meu querido. Deus está falando, Deus não está em silêncio. A forma como você ouve, como você recebe, é que vai fazer a diferença. A sua pregação até faria seus corações se endurecerem ainda mais forte contra o Senhor. Era o que o Senhor estava falando para Isaías. Mesmo assim, Isaías tinha que pregar fielmente a mensagem impopular do juízo. Está chegando o juízo. Está chegando o juízo. Está chegando o juízo.
Aquele povo de Israel teve que sofrer o juízo de Deus através de Senaqueribe, para que eles fossem jejuar, se arrepender, sofrer pressão de Senaqueribe, para que aí então eles se voltassem para Deus. É aquele ditado humano que dizem aí que não é bíblico: se não vem pelo amor, vem pela dor. Você vem pela dor porque você quer, porque o amor já venceu, o amor já morreu por você. Se você quer sofrer na dor, é problema seu, mas o amor já venceu, o amor já venceu, o amor já venceu, o amor já venceu. O amor já venceu a sua miséria, a sua enfermidade, a sua doença. O amor já venceu. Deus está falando, Deus não está em silêncio, é você que não quer ouvir Deus. Se você quiser ficar com o coração endurecido, como aquele povo de Israel, é você que perde, irmão. Entende? É melhor a gente se render ao Senhor, ao que Ele tem para nós. Amém? Veja que o Senhor falou de várias maneiras, de várias formas, Ele diz a palavra, pelos seus profetas, pelas Escrituras e pelo seu Filho na última vez, não é? Voltando lá para o verso 13 do capítulo 4 de Marcos, diz: então Jesus disse, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Entende? Se nós, que somos aqueles que têm o entendimento, se nós, que somos aqueles que têm a revelação da palavra, por sermos filhos de Deus, e por termos estudado, graduados no Rema, quantos graduados do Rema tem aqui hoje? Aleluia! Alguns graduaram, mas parece que não chegou lá ainda, a revelação. Você entende? Porque não ouviu corretamente, não aplicou corretamente, não está considerando e acha que não funciona. Funciona. A palavra funciona, não é do seu jeito que ela funciona. Ela funciona do jeito do soberano, do dono da palavra. Aleluia! É assim que o Senhor chamou seus profetas: vá e pregue, e não se importe, não se preocupe do resultado. O resultado é comigo. Não se preocupe com as caras feias, não se preocupe com a indiferença, não se preocupe com a rejeição que vão ter com você. Você foi chamado para pregar a palavra. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Aleluia! Nós estamos vivendo os últimos dias, vamos viver com a igreja nhenhenhen, uma igreja Nutella. Não, irmão, essa igreja é raiz, é da palavra, é da fé. Carrega o nome que é sobre todo nome, que aprendeu sobre a autoridade do crente, ou ficou apenas nos lábios? Aleluia! Então nós precisamos, amados, colocar em prática o que temos aprendido. Ele diz: se vocês não entendem o significado, como é que os demais vão entender? Se você não está entendendo, se você não está buscando o entendimento, se você não está buscando a revelação, não para se encher, dizer que sabe tudo, mas para transmitir o que você tem recebido. Você precisa passar pelo processo, você precisa aprender a palavra, você tem que receber a revelação para que você transmita ela com autoridade e com segurança. Esse era o diferencial dos discípulos de Jesus e dos fariseus. Os fariseus tinham muita letra, muito conhecimento da lei, mas eles não tinham autoridade na palavra. Os iletrados, Pedro e João, quando pregavam, tinham autoridade na palavra, porque eles conheciam o rei, porque eles tinham intimidade com Jesus, porque eles caminhavam com Jesus. Aleluia! Se você caminha com Jesus, logo o seu cheiro perfumoso vai exalar. Somos cartas vivas. Logo eles vão identificar: você é cristão, você é crente, você nem precisa falar, você nem precisa mostrar uma Bíblia zona desse tamanho, de estudo, dessa largura. Eles vão entender pelo seu comportamento, pelo seu caráter. Porque tem crente dizendo que é crente, mas é um mau caráter. É melhor que ele nem dissesse que era crente. Você concorda comigo? Por favor, não diz que é crente, não. Amém? Não diga que é do verbo da vida das ações, não, por favor.
Tem crente que é melhor que eu não quero nem que ele diga. Não é, irmão? Porque vai dar um mau testemunho. Então o Senhor, Ele nos chamou, amado, é para o embate, é para o bom combate. É para pôr a cara a tapa. E nisso é na fé e na confiança em Deus, não é em nós. Não é no nosso perfil. Amém? Não é na nossa reputação, pessoal. É nada dele. Não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas precisamos reconhecer isso. E não nos fechar. Amém, amados? Então ele fala, o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. Olha como, amados, como é claro a Bíblia, essa parábola do semeador, ela é muito clara, ela é muito objetiva, ela é muito direta. Você precisa, irmão, se situar nesse momento, ouça a palavra de Deus, se situe nesse momento, situa o teu coração dentro dessa mensagem. Qual é o teu solo? Qual é o teu terreno? Aqui nas Escrituras, como eles estão escritos, olha só, as sementes, o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. O lavrador aqui sou eu, estou lançando as sementes, a mensagem do Senhor. Estou só lançando as sementes. O lavrador, ele não faz força nenhuma para aquela semente germinar. A única força é regar. Mas não é ele que vai determinar aquele crescimento daquela semente. É o Criador, é o terreno, é o solo. A Bíblia nos mostra isso, que é o solo. Amém? Se situa nisso. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Às vezes, irmão, você está aqui distraído, disperso, você está ouvindo a mensagem, você está ouvindo Deus falar contigo, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o Espírito de Deus, você saiu daquela porta e Satanás roubou a mensagem. Ela não vai produzir resultados em você. Ela não vai renovar a sua mente. Ela não vai edificar a sua fé, se você agir dessa maneira. Logo vem Satanás e rouba a mensagem. E Deus não está em silêncio, Deus está falando. Deus falou hoje com você, nessa noite Deus está falando com você, através da sua mensagem, através da sua palavra. Ele está te dando um sinal, Ele está te dando um toque, Ele está te dando um alerta para algo que vai acontecer amanhã, ou depois de amanhã, ou na semana. Ele começou a falar contigo. Amém? Pelo menos comigo é assim, Ele dá uma mensagem, dá outra mensagem para confirmar. Ele usa um profeta para falar, trazer uma coisa que já testifica naquilo que você está vendo em linha com a palavra de Deus. Amém? Aí depois ele usa um outro profeta em outro lugar que nem te conhece para trazer a mesma mensagem daquilo que Deus está falando. Se você está atento, você fica ligado. Mas o que acontece é que muitas vezes, a gente quer ouvir só aquelas mensagens que falam assim, eis que te digo, está chegando uma chave aí para você. Aí tu já... E o profeta do Antigo Testamento, Deus fala para ele, tu vai falar para aquele povo de coração duro, que é indiferente, que te rejeita, tu vai falar para aquele povo. Mas a gente quer aquele profeta que te fala, isso que te digo. Estou vendo uma chave, estou vendo uns papéis aí na tua mão aí, chegando. Tem uns papéis aí chegando aí para você. E quando é palavra para te ajustar, para te alinhar, que é para te salvar, que é para te socorrer, que é para te livrar do mau caminho, que é para levantar a tua alma, para que a tua alma não fique abatida e que você não se desvie do caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que esses últimos dias serão um tempo de apostasias. Então nós precisamos receber o sacode de Deus. Amém? Então veja que aquelas que caíram à beira do caminho, ou seja, por que caíram à beira do caminho? Porque você está aqui sentado, a palavra está sendo lançada, deveria cair no teu coração e caiu no caminho. Porque você não está dando importância, não está considerando. Eu já conheço esse texto, eu já conheço esse pastor, já até sei do que ele vai falar. Ele vai falar de novo sobre o pecado e sobre aquela coisa que eu estou vivendo. Caiu no caminho. Entendeu? E aí Satanás tirou aquela palavra que seria a palavra da salvação para você. Lá vem de novo o pastor falar a mesma coisa.
Por que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas? E por que Deus está falando as mesmas coisas? Porque tu ainda nem considerou as pequenas coisas que Ele te falou com você. Não é verdade? E pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele continua falando. Ele não fica em silêncio. Porque Ele nos ama. Amém? As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Veja, tem pessoas que se alegram, saem correndo aqui, pula, parece que é subir aqui nas paredes. Você fala, uau, recebeu. Glória a Deus. Recebeu a mensagem. Que bênção. Pensa como o pastor fica feliz. Aí passou uma semana, outro dia, está do mesmo jeito. Eu falei, não recebeu. Não chegou não, pai. Por que não chegou? Porque uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Não deixou entrar no coração, não guardou no coração a palavra de livramento, a palavra de salvação, a palavra que vai te socorrer no dia mau, a palavra que vai trazer a você a fé naquele dia de pressão que você lembrou. Ainda bem que Deus falou comigo naquele dia para eu me preparar para esse momento. Você está entendendo? Deus não está em silêncio. Em todo tempo Ele está nos forjando, nos preparando para viver nesse tempo, viver nesse dia. Até que Cristo seja formado em nós completamente. Amém? Então não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Receberam a mensagem, mas logo se desanimaram porque não criaram raízes. Não foi assim, irmãos? Ou melhor, caiu no solo rochoso. O solo não está propício. Nós precisamos preparar esse terreno do coração, amado, e desejar ardentemente a palavra do Senhor. Amém? Você precisa orar pelos ministros. Pai, domingo eu vou para o culto, terça-feira é culto de ensino, vai ser a Duda, ela é profeta. Vai falar de vida de prosperidade, glória a Deus, é carro chegando, é casa chegando, aleluia, eu estou lá no culto. Deus usa ela mesmo, Pai. Amém? Aí ela chega, eis que te digo. Aquele carro que tu estava esperando, alinha o teu coração, que ele vai chegar. Né? Aí você já pensou, eis que eu vejo uma chave. Uhul! Fala, Dudu, fala. Mas essa chave não vai chegar. Aí a gente presta atenção, né, irmão? E Deus está nos preparando para receber tudo o que Ele tem para nós. Ele está nos preparando para sermos fortes e mais do que vencedores e vencer toda e qualquer circunstância. Está preparado para o dia mau. Aleluia! A saber que Ele é bom em tempo e fora de tempo. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida. Receberam a mensagem, receberam a palavra, Deus está te endireitando, Deus está te conduzindo, Deus está te firmando, mas vem as preocupações. Não, mas e o meu emprego, e o meu casamento, eu preciso casar. Meu Deus, Jesus está voltando, eu preciso casar. Senhor, aquele emprego, né? As preocupações do mundo. E a bênção está ali perto. Mas as preocupações do mundo impedem você de trazer a existência, de enxergar os sinais de Deus, de ouvir Deus está falando, Deus não está em silêncio, Ele gritando alto. Teu noivo está ali do lado. Olha para o lado. E tu, Senhor, eu quero que Jesus volte, mas não volta agora não. E o Espírito Santo está gritando dentro de você. Olha para o lado.
Assim, estou te dando um exemplo de algo que o Senhor às vezes está falando conosco, mas as preocupações do mundo estão roubando a semente, a palavra de Deus do nosso coração. Os nossos próprios interesses, entende? Ele fala aqui, ó, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. A sedução da riqueza. Deus está te chamando para o ministério, Deus está te chamando para deixar tudo e ir para as missões, e você está focado na tua profissão, na tua carreira, e Deus está falando, deixa isso que eu tenho o melhor para você. Entende, amado? Deus não está calado, mas você está insistindo em fazer algo que não está ouvindo Deus falar para você. Às vezes é um chamado ministerial mesmo. Ei, você está muito atarefado, muito sobrecarregado, você está muito preocupado em enriquecer, em querer ter, e eu estou te chamando para outras coisas. Sabe, irmãos? E você disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É tão lindo isso. Mas quando você diz aqui para o Senhor, eis-me aqui, envia-me aqui, vai ter que ter renúncia. Vai ter que deixar para trás algumas coisas. Família, bens, emprego, salário. Você vai ter que deixar para trás. Às vezes você vai ter que cumprir o seu sacrifício de fé e de confiança de que Ele é o teu provedor. Porque as riquezas do mundo vão roubar a semente da palavra, daquilo, dos planos que Deus tem para a tua vida. Graças a Deus por essa palavra que nos endireita, que nos direciona pelo ensino do Rema, pelo ensino de escola de missões, para você não fazer nada de maneira alvoroçada, de maneira precipitada, para você receber as instruções, considerar a palavra do Senhor. Ele está falando através dos profetas, Ele está falando através da palavra, Ele está falando através de sonhos, Ele está falando através do Espírito Santo. Amém? E eu preciso estar atento à voz do Senhor. Eu preciso considerar essas coisas e parar, aquietar a minha alma, submeter a minha mente à palavra de Deus, pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. O nosso tempo nessa terra, querido, é passageiro, aqui é passageiro. Aqui é um tempo passageiro, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que é 80, 120 anos de idade, mas aqui é um tempo passageiro. Não é um tempo todo que você vai ficar aqui nessa terra. Mas aquilo que você está plantando, aquilo que você está realizando para o Senhor nessa terra, nesse tempo, são semeaduras que haverá uma colheita eterna. Às vezes você pensa que uma semente que você coloca aqui é algo material que virá apenas... Ei, o material é perecível, querido. As recompensas do Senhor são eternas. Eterna. Tu está imaginando isso? Se você se alegra em ter recebido do Senhor um carro, um saco de arroz, agora tu imagina a recompensa eterna que Ele tem para você. Aleluia! Amém? Eu estava pensando nessas coisas, falei, Senhor, recompensas, né? Às vezes a gente fica limitado na nossa mente de achar que as recompensas do Senhor é apenas bens materiais limitados a esse tempo. Aí, querido, usufrua do que você tem, desfrute, amém? Mas não fica preso a essas coisas não, porque não é apenas para esse tempo que o Senhor tem para a nossa vida. As recompensas do Senhor são para toda a eternidade. E Deus é tão bom e tão maravilhoso que a gente não consegue nem imaginar que recompensa eterna é essa, Pai. Nós não temos, amados, a capacidade de imaginar a glória que há de ser. O apóstolo Paulo diz que é incomparável a pressão desses dias com o peso de glória. As leves, apóstolo Paulo, não sou eu que estou falando, apóstolo Paulo, as leves e momentâneas tribulações. Apóstolo Paulo, que foi açoitado, levou açoite, prisões, cadeias, torturado e que até morreu e ressuscitou. Ele fala, as leves e momentâneas tribulações desta terra são incomparáveis com o peso de glória. O peso de glória. O peso da recompensa que vem do Senhor. E aí a gente fica nessa mentezinha medíocre, pensando apenas no aqui e no agora. Entendeu? Pensando num carguinho, pensando numa condiçãozinha, num carrinho, numa casinha.
Entende, amado? Trocando o peso de glória. Deus está falando. Deus não está em silêncio para nós. Nós é que não queremos ouvir estas coisas às vezes. E Ele está falando então, e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam. Ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita a 30, a 60, ou até 100 vezes maior. Ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aleluia. Aleluia. E às vezes o diabo está querendo nos parar, porque nós estamos muito confortáveis nesse tabernáculo terreno. Você está comigo? Querido, Deus não quer tirar nada de você. Deus não tira nada de nós. Ele só quer a sua renúncia daquilo que tem amarrado o seu coração, que tem prendido a sua vida nessa terra. É só isso que Ele quer, livrar você de você mesmo. Amém? Deus quer nos livrar de nós mesmos, amados. Porque quando nós vivemos em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nós vivemos uma tribulação, uma angústia, uma aflição, uma ansiedade, uma preocupação. Quando nós vivemos em função de nós mesmos. Quando nós vivemos em função do nosso querer. Ninguém me ama. Ninguém vai se compadecer do que eu estou passando. Ninguém vai chorar comigo. Ninguém vai sofrer comigo. Gente, vocês não estão vendo o que eu estou passando? Pelo amor de Deus, que igreja insensível é essa? Que não me ama? Você tem alguém que te ama e que já provou o seu amor indo até a cruz, morte de cruz, um amor incondicional. Então você precisa mudar essa mente, sair dessa condição de coitadinho, de vitiminha. É o que o mundo hoje está apresentando, amado. Mobilizando pessoas, movimentando a mente das pessoas numa condição de vitimazinha. Você é um coitadinho mesmo. Você vê que eles discriminam você por causa do seu sexo. Eles discriminam você por causa da sua cor. Eles discriminam você porque você é pobre. Você não está vendo isso? É isso que Satanás está implantando na cabeça das pessoas, para as pessoas se sentirem uns coitadinhos miseráveis, os vermezinhos de Jacó. E vem a palavra para te salvar, mas você não quer ouvir a palavra. Você quer ouvir que você é um coitadinho, um miserável, e que ninguém está orando para você, e que ninguém ama você. E você precisa ouvir a palavra do Senhor, que salva, que liberta, que cura, que te transforma a sua mente, e que te coloca na posição de filho amado. Você é filho amado, você não é coitadinho, não. Enquanto o diabo conseguir manter você nessa coisinha, de negocinho, você não produz nada, você não produz fruto, você não prega o evangelho, você não tem ousadia para pregar, você não tem intrepidez para pregar, porque você não conhece o seu Deus. O seu Deus é o seu eu, o seu ego. Entende, amado? Deixou aqui agora João Batista. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, ela vem para nos salvar, ela vem para nos libertar, ela vem para nos curar, ela vem para nos colocar numa mentalidade correta de quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos. A igreja vitoriosa, a igreja triunfante, o povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Mas o diabo não quer que você se veja dessa maneira. Ele quer que você se veja na condição que você está natural. Não na condição espiritual. Para aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor. Porque aqueles que creram com o coração e confessaram Jesus como seu Senhor, têm que crer. Eu estou nessa posição. Independente das circunstâncias, independente do que você tenha de material nessa terra. Amém, amados? Independente da posição social que você está vivendo momentaneamente agora.
Nos presídios, os presos, quando ouvem a palavra e recebem e aceitam, eles não se veem mais presos nas grades, eles se veem livres. Eu sou livre. Isso não é uma mensagem para elevar a autoestima. Isso é a verdade da palavra de Deus. Que Jesus estava levando a semeadura, a semente da palavra, para produzir resultados, para produzir frutos. E que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo você quer? O rochoso? Aquele que cai na beira do caminho? Não, pastor, isso não é para mim não. Deixa aqui cair no caminho. Daqui a pouco eu saio daqui, Satanás rouba essa semente e não vai produzir resultado na minha vida. E eu vou continuar sendo a mesma coisinha, a mesma pessoinha e não vou mudar nunca. É você quem decide. Quando você resolve ouvir, aceitar a palavra e pegar essa palavra e falar, não, eu vou ser a pessoa que vai semear e que vai desfazer as obras de Satanás e que vai arrancar pessoas do inferno. Como é que você vai arrancar se você está dando um testemunho de fracasso, de derrota da sua própria vida? Não, não é um testemunho do que você é no natural, é um testemunho do que Cristo fez em você, meu irmão. Quando você tem essa convicção do que Cristo fez em você, o seu testemunho, ele produz vida. Amém? Quando você declara, você prega o evangelho do Senhor, o seu testemunho do que você crê, produz vida. Pode nem estar servindo para você, mas só pelo fato de você pregar com convicção, aquela pessoa vai aceitar. E vai falar, nossa, você tem muita fé, eu queria ter fé que você tem. Amém? E é assim que funciona. É assim que funciona. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua palavra, que é verdade, irmão. Não deixa a semente cair do lado. Não deixa a semente cair em terreno rochoso. Não se distraia quando a palavra está sendo lançada. Não se distraia quando o Senhor está falando contigo. Considere o que o Senhor está falando contigo no seu coração, no seu espírito. Resolva considerar. Resolva chegar diante do Pai. Ei, eu não vou declarar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando de maneira negativa. Vou declarar o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Porque eu acredito na palavra. Você vai ver, amado, como isso funciona na sua vida. Vem aquele sentimento de derrota, de fracasso, e o diabo dizendo, você é um bichinho de Jacó mesmo, você é ninguém vê, não, você é uma coisinha mesmo, né, insignificante. Aí você começa, é mesmo, Satanás, tu está com a razão. Se você, em vez de falar isso, falar assim, ei, arreda, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, eu tenho autoridade no nome de Jesus, a palavra de Deus me assegura. Se você, faça esse teste para você ver. E comece, em vez de ficar declarando o que o diabo está falando na tua vida, fala o que Deus fala para a sua vida. Fala até você acreditar. Fala até a alegria do Senhor chegar no teu espírito e a alegria do Senhor, que é a sua força, se levantar por dentro de você. Fala até você acreditar na palavra. Fala até a palavra se levantar dentro de você e você começar a se alegrar e se regozijar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa nem falar do diabo, nem de pensar no diabo, você só tem que falar da palavra de Deus. Amém? O diabo é um ser insignificante que não merece a nossa atenção. Fala da palavra. Fala da palavra. Fala da palavra que você ouviu hoje. Fala da palavra que você ouviu ontem ou amanhã. Fala da palavra que você leu, que você meditou. Fala da palavra da fé. Para de ficar procurando esses ministros que ficam aí apacentando a tua alminha, com chorinho, com coisinha mesmo. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui porque a gente é muito amoroso. O amor não é sentimento, o amor é ação. O amor é palavra. O amor é Jesus, o que ele fez. Aí fica procurando uns ministros aí que ficam manipulando o povo na alma. Que você... para com isso, irmão. Vamos ser maduros, vamos ter maturidade. Amém? Você está aqui para ouvir a palavra, para você não ir em qualquer evento de doutrina, não ficar sendo manietado por especuladores, não, amado. Amém? Discirna no Espírito, ore, peça ao Espírito Santo, ei, Senhor, essa mensagem é ou não é? Julga a palavra, julga a profecia, julga a mensagem. Você pode orar diante do Senhor, Senhor, o que o Senhor quis falar comigo hoje, através desse pastor aí. Seja ousado, apresente a palavra dele diante dele.
Amém? Pai, eu fui naquele culto domingo, eu estava esperando outra coisa e veio outra coisa. O que você está falando comigo sobre essa palavra? O que eu preciso ouvir? O que eu preciso entender sobre essa palavra? Deixa eu ler um pouco mais. Eu vou continuar lendo na semana sobre esse texto. Vou continuar meditando sobre esse texto. Vou continuar pesquisando sobre esse texto. Onde eu estou situado aqui? Senhor, fala comigo. Onde eu estou? Quem sou eu? Eu sou aquele que estou preocupado com as riquezas, com outras coisas. Eu sou aquele que caiu a semente em outro lugar. Eu sou aquele que me alegro só por um momento e daqui a pouco, quando vem a pressão, eu logo desisto de ser crente. Ou eu sou aquele que estou firmado na rocha? Aleluia! Essa é uma boa reflexão para nós. Amém? A gente orar e pedir ao Senhor. Senhor, me diz. Qual é o meu terreno? Qual é o terreno do meu coração? Eu estou frutificando? Eu estou produzindo resultados? Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me gerou para fazer nesta geração? Qual é o propósito da minha vida nesta geração? Eu estou correspondendo, Pai? Amém, amados? Às vezes você está esperando alguém para dizer para você o que você tem que fazer, e Deus já está falando. E Deus não está em silêncio. Amém? E você querendo que alguém fale. Senhor, alguém pode falar comigo? Será que você pode colocar um anjo? Eu ficava um tempo assim, sabia? Orando. Falei, Senhor, você não vai aparecer um anjo para dizer qual é o meu chamado, não? Eu sei que eu tenho um chamado, mas eu ficava esperando. Vai que eu vou ter uma visão, né? Eis que te digo, o Senhor te separou agora, ó profeta, ó pastor, para o chamado que eu tenho contigo. Até que um dia eu ouvi Joyce Meyer falando. Joyce Meyer ensinando, ela falou, nunca apareceu para mim um anjo dizendo o que eu tinha que fazer. Eu falei, pá, caiu a ficha. Entendi. Então não precisa aparecer um anjo. Amém? Não precisa vir um profeta para você dizer, eis que te digo, entra nesse chamado aqui, eis que te digo, Juba, vá para a escola de missões. Não precisa esperar o pastor dizer. Eu não vou dizer para ninguém não o que você tem que fazer não, irmão. Eu vou dizer a palavra. É Deus quem fala contigo. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela sua palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é espírito e é vida. A sua palavra nos ensina e eu oro em nome de Jesus para que essa palavra seja guardada, essa semente no bom solo de cada coração, produzindo frutos de 30, 60 e a 100 por um, de maneira extraordinária. Haja uma colheita de maneira extraordinária. Que a tua palavra produza resultados. A tua palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá o que lhe apraz. Que a tua palavra esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra esteja alinhando, ajustando. O Espírito Santo esteja trazendo a revelação da sua vontade para cada um de nós. E em nome de Jesus, que cada um de nós seja levantado para frutificar, para viver o ministério da reconciliação nesses últimos dias. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor?